Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Eu sou o professor Marlon de Oliveira e sou professor de ensino religioso. E esta videoaula é para a turma do 7º ano do Ensino Fundamental 2, mais especificamente para as turmas do 7º ano A e 7º ano B da Escola Batista de Itapevi. Turmas estas a quem eu mando aí um caloroso abraço, uma saudação especial a cada aluno, cada aluna, e que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? A nossa disciplina é ensino religioso. Hoje nós vamos tratar da aula de número 4, da nossa videoaula de número 4. Estamos tratando sobre o tema a opção por Deus, a opção por Deus, não é? E hoje nós vamos tratar da videoaula de número 4, como surgiram as religiões. A aula hoje está imperdível. A aula hoje é top, ok? E antes de nós começarmos, eu quero deixar aí três orientações para vocês. A primeira delas é que os créditos dos textos usados em sala de aula estarão na descrição do vídeo aqui embaixo e também no aplicativo específico que vocês, alunos, assistem as aulas e fazem as atividades. Lá estará, no Maestro, lá estarão os créditos, ou estará o crédito dos textos usados em sala de aula, tá bom? Segunda orientação, depois de você assistir o vídeo, né, assistir essa videoaula de número 4, corre lá para fazer as atividades, ok? Com relação a esta videoaula. Sempre a videoaula é acompanhada das atividades. Assista primeiro as videoaulas, depois faça as atividades, ok? E terceiro e último lugar, para a gente começar logo, depois de você assistir, ó, deixa o like aí, aqui embaixo, ó, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Se não é inscrito ainda, inscreve no canal do professor Marlon e assina o sininho, ativa aí o sininho aqui embaixo, aqui, ó. Assina o sininho e aí você vai receber as notificações em tempo real das nossas novas videoaulas, tá bom? Bora para nossa videoaula, bora para nossa aula que hoje está quente. Como eu estava dizendo, nós começamos trabalhando nas videoaulas a opção por Deus. Então, na videoaula de número 1, nós tratamos o projeto de Deus por nós. Videoaula de número 2, a falsa idolatria. A videoaula de número 3, a videoaula anterior, o que é religião. E hoje, videoaula de número 4, vamos tratar sobre como surgiram as religiões. E vamos dividir essa videoaula em 3 partes. Como surgiram as religiões, religiões e seitas no mundo, onde eu vou apresentar um quadro muito geral. Depois eu quero ver se eu ponho lá nas atividades algo para completar. E 3 as principais religiões, tá bom? Bora para nossa aula? Então, fique atento aí, tá bom? Então, bora. Como surgiram as religiões? Não se conhece uma época ou civilização que não tenha religião. Desde os primórdios, né, desde a criação do mundo, desde que se iniciou todas as coisas, o homem elaborou formas de lidar com o desconhecido e que revelam que ele acreditava no mundo sobrenatural. E também poderes mágicos, míticos. Há pelo menos 2 evidências disso. Primeiro, são aqueles desenhos, né, nas paredes das cavernas. Aquilo era uma forma do homem tentar se comunicar e descrever as coisas desconhecidas e sobrenaturais que ele via. A outra evidência é o sepultamento dos mortos, uma indicação de que a crença na existência de um mundo transcendental surgiu com o próprio ser humano. O homem, portanto, sempre manifestou essa preocupação com o que haveria além da morte. Quando sepultavam alguém, por exemplo, alguns punham objetos que os mortos pudessem precisar na outra vida. Olha que interessante.
Algumas pinturas em pedra expressam a preocupação desse homem com o além. Enfim, então assim, o que nós queremos mostrar nessa introdução, eu estou adaptando o texto que eu uso para a nossa realidade, mostrar que desde os primórdios o homem exerceu essa religiosidade de duas maneiras: tentando descrever coisas sobrenaturais, e no sepultamento de mortos, né? Que o homem se preocupava com a vida além da morte, com a eternidade, com essa esfera transcendental, né? Que existe depois da morte. Eu continuo ainda mostrando que desde os primórdios 2 tipos de religião surgiram. O primeiro é a religião dos povos pastores, que de um modo geral acreditavam na existência de deuses celestes. Lá do céu, os deuses astros acompanhavam a procura e a localização dos pastos férteis para os animais. Escutar e interpretar os sinais do céu era vital para esses povos. Os sinais divinos que passaram a ser anotados iam se transformando num texto, daí a importância da palavra, característica das religiões de origem pastoril. O segundo tipo de religião é dos povos agrícolas. Então, um é dos pastores, que vem a religião de origem pastoril. Agora nós vamos falar dos povos agrícolas, que mexiam com a terra. Eles acreditavam que os deuses era a própria natureza e que os ciclos das estações, a fertilidade da terra eram manifestações divinas. A dependência dos fenômenos naturais fez com que valorizassem e transmitissem cada aprendizado sobre os desígnios da natureza. Por conta disso, a tradição se transformou no valor fundamental das religiões desses povos. Então, enquanto a palavra, aqui na religião de origem agrícola, a tradição, né? Então, palavra e tradição são muito importantes na origem destas religiões. Você vai encontrar lá atividades para você fazer com relação a essa primeira parte. Vamos caminhar para um segundo texto: religiões no mundo. Religiões existem milhares de religiões, de acordo com o seu próprio jeito de reverenciar uma divindade e de se posicionar no mundo, receberam nomes diferentes e seguidores próprios. Então a gente vai olhar algumas religiões principais no mundo. Eu tenho aqui várias, não é? E deixa eu até dizer uma coisa. A nossa disciplina, ela tem um caráter, sim, dentro de uma escola confessional que nós estamos, que é a Escola Batista de Itapevi. A nossa escola tem, sim, a prerrogativa de apontar um caminho, não de determinar um caminho para os alunos, mas de apontar um caminho. Segundo lugar, é que dentro da nossa disciplina, mesmo que apontemos um caminho, nós não podemos desrespeitar outras religiões. Então, a disciplina ensino religioso, ela tem como um caráter muito próprio da sua disciplina ensinar aos alunos a reflexão quanto ao respeito a todas as religiões. Todas. Inclusive ao ateu. Respeito. Porque respeitar e concordar são coisas totalmente diferentes. Pelo menos da minha perspectiva. Eu posso não concordar com meu filho ou com a minha esposa, mas eu posso respeitá-los. Ok? Eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião não pode me levar a romper laços e estabelecer muralhas e romper relacionamentos. Eu tenho que respeitar. Dito isso, vamos lá. Então, as religiões afro-tradicionais, a religião tradicional do continente africano, tem como principal característica a ausência de um livro sagrado, baseando-se em mitos e rituais que são transmitidos oralmente. Suas crenças e costumes têm mais a ver com a experiência diária do que com os próprios morais, ou do que com os princípios morais de salvação espiritual. Apesar de se acreditar em um Deus supremo, é dada uma atenção maior a espíritos secundários, espíritos ancestrais, líderes ligados a um clã ou tribo. Com a colonização europeia, iniciada no século XVII,
O contato com o islamismo e o cristianismo alterou algumas concepções das religiões africanas tradicionais, ocorrendo o sincretismo religioso. O sincretismo é uma palavra que significa mistura de alguma coisa, né? Mistura de culturas, por exemplo. No caso, o sincretismo religioso, essa mistura de religiões, que vai nascer uma religião sincrética, vai nascer uma religião transformada, não é, com essa mistura. Então, ocorrendo o sincretismo religioso ou a mistura de uma religião com outra. No Brasil, as religiões afro-brasileiras organizaram-se nas últimas décadas do século XIX, no período final da escravidão. Formaram-se em diferentes regiões e estados do Brasil e em diferentes momentos históricos. Como exemplo dessas religiões sincréticas brasileiras, temos o candomblé e a umbanda. Ok? O budismo já é uma religião oriental, religião fundada por Siddhartha Gautama, o Buda, na Ásia Central, por volta entre os anos 563 a 483 a.C., surgindo a partir do hinduísmo como um caminho individual para a salvação. Segundo o budismo, todas as ações têm consequências. O princípio propulsor por trás do ciclo nascimento, morte e renascimento são os pensamentos do homem, suas palavras e seus atos, né? O karma. Os ensinamentos básicos do budismo são evitar o mal, fazer o bem, cultivar a própria mente. O objetivo é o final do ciclo de sofrimento. Sansara, despertando no praticante o entendimento da realidade última, não é? O nirvana. É o budismo, para quem crê no budismo. O catolicismo. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos ocidentais eram chamados de católicos e os cristãos orientais de ortodoxos. Ok? Entende-se, então, que a Igreja Católica é o conjunto de igrejas que estão em comunhão com o Papa. E a Igreja Ortodoxa é o conjunto de dioceses do Oriente cujo chefe espiritual é o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, título simbólico, pois as igrejas ortodoxas são independentes. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a denominação para esse catolicismo ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana abarca o maior número de cristãos do mundo e apresenta uma estrutura rígida organizacional e hierárquica. Possui 7 sacramentos, sinais visíveis de que Deus concede sua graça aos humanos: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Ok? Nós temos aqui o confucionismo, temos aqui o espiritismo, protestante. Deixa eu falar do protestantismo, que é, né, a nossa religião e abarca aí essa religião confessional, né, da nossa escola. O protestantismo é um dos grandes ramos do cristianismo surgido da reforma protestante ocorrida na Europa no século XVI. A partir da reforma surgiram as igrejas luterana e reformada, ou calvinista, mas que ao longo dos tempos foi frutificando em novas igrejas e denominações como presbiterianos, metodistas, pentecostais e aí vai. Podemos colocar aqui também anglicanos, congregacionais, metodistas, né, eu citei. Devido a essas divisões, as formas de composição, estrutura, doutrinas, práticas e culto podem diferir entre si. De forma geral, nas igrejas protestantes, a palavra de Deus, a Bíblia, é amplamente estudada e seguida. A gente vai ter uma aula específica sobre o protestantismo, como eu disse, apresentando um caminho, né? Mas também tem o hinduísmo, o islamismo, religião fundada por Maomé, 570 a 652 d.C., do Islã muçulmana. Afirma a existência de um único Deus, Alá, e acredita que o Cristo foi um grande profeta. Maomé, no entanto, não é cultuado em si mesmo nem considerado um intermediador entre Deus e os homens, mas é também um grande profeta, o maior profeta. Para os muçulmanos, sua vida é o ponto máximo da era profética. A vida de Maomé, né? Sendo as leis do islamismo o cumprimento das revelações anteriores feitas pelos profetas
das religiões reveladas como o cristianismo e o judaísmo. Judaísmo, religião do povo hebreu e a partir da qual surgiu o cristianismo. Os judeus esperam pela vida de um Messias. Algumas ramificações judaicas reformistas creem, no entanto, que a era messiânica não envolva necessariamente uma pessoa, mas sim que se trate de um período de paz, prosperidade e justiça na humanidade. O livro sagrado é a Bíblia judaica, equivalente ao Antigo Testamento, porém organizada de uma forma diferente. A gente chama de Tanakh. É uma religião intimamente ligada à história. As narrativas da Bíblia se baseiam numa crença bem definida de que Deus faz uma aliança especial com o povo hebreu. Nós temos aqui o taoísmo, o shintoísmo. Eu não vou ler todas, né? Senão a nossa aula vai muito longa, tá? Mas todas essas religiões aqui. Nós poderíamos dividi-las em alguns grupos, tá? As três principais seria judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas são as três principais religiões no mundo, ok? O judaísmo, que abarca toda aquela religião que nós temos no Antigo Testamento, ok? Na Bíblia Sagrada. Temos o cristianismo, e dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, que se divide em catolicismo romano e catolicismo ortodoxo, e temos, a partir do século XVI, a reforma protestante, o protestantismo, que seria um retorno ao cristianismo da igreja primitiva do século I e século II da era cristã. Ok? A partir do protestantismo, nós temos a igreja luterana, presbiteriana, congregacional, metodista, e aí mais para frente batista e as igrejas pentecostais. A partir dos pentecostais temos aí as igrejas neopentecostais e as comunidades evangélicas. Ok? E dentro do islamismo nós temos os muçulmanos. Essas são as três principais ramificações das igrejas. E temos as igrejas orientais, não é? Seria o shintoísmo, hinduísmo, budismo, taoísmo, hinduísmo, não é? Todas essas aí que eu citei. Dentro já das igrejas ou das religiões transcendentais, poderíamos também colocar o espiritismo, o kardecismo, ok? E também a primeira que nós citamos, eu não estou citando em forma de importância, tá? Não há aqui um grau de importância, mas nós temos as religiões africanas, tá certo? Mas eu quero aqui completar esta segunda parte da nossa aula com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Segundo o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ok? Então, aquilo que eu falei, não é? A nossa disciplina, ela prega, eu vou usar esse termo prega, né? Mas a nossa disciplina, ela visa ensinar esse respeito a todas as religiões. Ok? Mesmo que você defenda uma, mesmo que você aceite uma, você é católico, ou você é protestante, ou você é batista, ou você é pentecostal, você é da Assembleia de Deus, enfim, ou você é budista, ou você é espírita, não importa. A ideia eu tenho que respeitar uns aos outros, e o meu respeito não exclui o meu direito de também ter a minha religião e defendê-la, ok? Você vai ter atividades lá. Esse texto aqui é do tópico de Mãos Dadas, Educação Religiosa, escrita pela Amélia Schneiders e pelo Avelino Correia. Depois você vai ter os créditos aí, tá bom?
Vamos lá para o terceiro e último lugar da nossa aula. Nós já estamos indo aí para 20 minutos de aula, nós já vamos caminhar para o final. As principais religiões. Eu vou apresentar lá nas atividades uma tabela, né? Uma lista, na verdade, do ranking das religiões do mundo. Ranking no sentido de número de adeptos, não de preferência e nem de importância, tá? De adeptos. Eu vou citar os 5 primeiros, tá? Primeiro lugar, dentro da lista que eu tenho aqui, o islamismo, com 1,314 bilhão de adeptos. Segundo lugar, o catolicismo. Catolicismo que abarca todos os católicos e todos os católicos. 1,119 bilhão de seguidores. Terceiro lugar, o hinduísmo, 870,1 milhões de adeptos. Quarto lugar, o sem religião. Olha que interessante. 768,6 milhões de pessoas. E quinto lugar, eu vou terminar aqui porque a lista vai até 24º lugar. Então, vou até o quinto lugar. Você tem aí o cristianismo independente, que são os pentecostais e os neopentecostais, estão em quinto lugar, com 426,7 milhões de fiéis. Ok? Deixa eu achar aqui o protestantismo. Oitavo lugar, o nosso protestantismo, os reformados históricos, com 358 milhões de praticantes em torno do mundo. Deixa eu falar aqui da lista. É do site CCB Novas Criaturas e liderança.org. Ok? E tem aqui alguns pensamentos, né? A ideia acima não é que eu e você defendamos ou não olhemos para as outras religiões, mas que saibamos quantos milhares pensam de maneira diferente e que precisam ser respeitadas. Ok? As pessoas se relacionam com Deus de diversas maneiras. Essas formas de relacionar-se com Deus constituem as distintas religiões existentes no mundo. Algumas são politeístas, porque admitem a existência de vários deuses. Outras monoteístas, porque afirmam que só existe um Deus. Como eu disse, as 3 grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ok? Você vai ter atividades sobre essas questões para você pensar, atividades dissertativas, subjetivas, para você definir aí no seu... trabalhar aí na sua mente, tá bom? Eu queria só fazer alguns comentários finais sobre essas religiões que nós citamos. Olha que interessante. Nós vimos na semana passada, na aula de número 3, o que é religião, que o homem ele é um ser religioso e Deus criou o homem como um ser religioso. O que nós cremos? Nós cremos que o homem ele se afastou de Deus, do seu Criador. E o pecado cega o homem. O pecado faz com que ele seja um religioso, mas sem perceber a verdade. A verdade. E qual que é a verdade? A verdade, para nós, é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Eu quero ler aqui pelo menos 2 textos para vocês. O primeiro se encontra nos... primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Na verdade, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quero ler também um texto muito sério, que está lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eu quero ler esse texto com você. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu falei 2 textos, deixa eu ler mais um último, é um versículo só. 2 Timóteo, deixa eu achar o texto aqui, 1 Timóteo 1,15. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1,15, os 3 textos do Novo Testamento. Nós lemos 1 Timóteo 3, lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17, lemos Efésios capítulo 2, de 1 a 10, e agora eu vou ler fechou aqui. Eu vou ler 1 Timóteo 2. Cadê o texto? 1 Timóteo 1,15. Diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, a gente encerra essa aula sobre como surgiram as religiões, mostrando que o homem é religioso por essência, mas o pecado cega o homem, então ele cria várias religiões como busca desesperada para chegar ao Criador. Mas nós chegamos ao Criador somente pela palavra de Deus. Ok? Tá joia? Pensa nisso, vamos conversando sobre esses assuntos de gente grande aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Não esquece, ó o dedinho aqui, ó, do professor, ó. Corre lá para fazer as atividades, tá bom? Corre lá para fazer as atividades e deixa o seu like, deixa o seu like aí, ó. Deixa o joia, ok? Se inscreve no canal, assina o sininho e compartilha essa aula aí com seus colegas, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Próxima semana a gente vai para a aula de número 5, líderes religiosos. Vamos falar sobre os líderes, ok? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal.